A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você que é da região metropolitana, a você que é da zona da Mata Norte ou Sul, você aqui do Agreste ou do sertão do estado de Pernambuco, mas também a você de outros estados aqui da Federação Brasileira e principalmente a você que está em outros países, talvez até em outros continentes, e acompanha a nossa programação pelas nossas plataformas, pelas redes sociais, através do YouTube, ou do nosso site, ou do aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, Se você deseja entrar em contato conosco, a melhor forma é através do WhatsApp do programa. Então, diariamente eu tenho recebido muitas mensagens através de outros meios, mas a melhor forma é através do WhatsApp do programa, 994661010. Mas é bom lembrar isso. Você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião sobre o programa. Talvez você não tenha uma dúvida, talvez você não tenha uma pergunta, mas tem uma mensagem para enviar para nós. Fique à vontade. 994661010. Muito bem, se você é um telespectador assíduo do programa, se você está acompanhando aí essa nova temporada, Apocalipse, versículo por versículo, nós já estamos estudando o capítulo de número 19 do livro do Apocalipse, que descreve a queda da Babilônia. Alegria e triunfo nos céus é o tema dos versículos 1 a 10. Abre a tela, por favor, que nós queremos mostrar aí dos versículos 1 a 10. A primeira tela do capítulo 19, por gentileza. Isso, estamos estudando aí. Na verdade, nós já estudamos os 10 primeiros versículos do capítulo 19 e hoje nós vamos relembrar apenas os últimos versículos, que são os versículos 7 a 10, que vimos no programa anterior. E hoje vamos dar início já a outro tema que ainda está no capítulo de número 19, que é a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, a partir do versículo de número 11. Mas antes, vamos relembrar, vamos recapitular aquilo que vimos. É uma metodologia que nós sempre utilizamos aqui, é uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar aquilo que vimos e também dar às pessoas que por alguma razão não puderam assistir o programa, pelo menos ter uma ideia daquilo que nós abordamos no programa anterior. Então vamos recapitular Apocalipse 19, versículos 7 a 10, que fala sobre sobre as bodas do Cordeiro, A celebração das bodas do Cordeiro. Nós já dissemos aí, baseado no versículo 7, que a celebração das bodas do Cordeiro, ela ocorrerá após após o tribunal de Cristo, durante o período que na terra estiver ocorrendo a grande tribulação. E ela será caracterizada por um regozijo, por uma alegria incomparável. O texto deixa bem claro, regozijemo-nos e alegremo-nos. Nós já dissemos aqui no programa anterior, que não há nada, nenhum momento aqui na terra que possamos comparar com o gozo, com a alegria desta celebração das bodas do Cordeiro, aqui na terra nós temos momentos de alegria, de gozo, mas nada que possamos comparar a esse momento. Então o texto diz, regozijemo-nos e alegremo-nos, Nós já estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, na presença de Deus lá no céu. Mas o texto diz, e demos-lhe glória. Então a celebração das bodas do Cordeiro também será marcada por adoração. O texto diz, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Nós já dissemos, que existem várias figuras da igreja nas páginas da Bíblia. A igreja é comparada a um exército, a igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada a uma plantação, a igreja é comparada a um rebanho, a igreja é comparada a uma família. Mas uma das mais belas figuras da igreja nas páginas da Bíblia é a figura de uma noiva, Então, falar de bodas, fala de casamento, do encontro de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, como ele prometeu.
Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, disse Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda no versículo 7, diz que a sua esposa já se aprontou. Nós já dissemos que não há tempo para preparativos de última hora. Nos casamentos aqui da terra, alguém pode adiar, alguém pode atrasar, pode deixar algum preparativo para a última hora. Nesta celebração não tem como atrasar, não tem como adiar e nem deixar para se preparar de última hora. O texto diz, a sua esposa já se aprontou. Vimos o versículo de número 8, que fala exatamente sobre os trajes da noiva. Ela estava vestida de quê? De linho, que era o tecido mais especial que havia nos tempos bíblicos. Então, ela estava vestida de linho fino, puro e resplandecente. Essa cor, não é? Pura, resplandecente, fala do brilho, da glória, fala de pureza, fala de santidade. E diz que o linho fino são a justiça dos santos. E nós já dissemos que essa justiça veio através de Cristo. A partir do momento que cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador pessoal, então nós nos tornamos justos diante de Deus. No versículo de número 9, nós também já estudamos esse texto. João recebe uma ordem para escrever bem-aventurados, né? Ou seja, feliz, muito feliz. Quem é? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E nós já dissemos hoje, já dissemos no programa anterior, que todos são convidados. O convite à salvação é universal. Não é para um grupo de eleitos, não é para um grupo de predestinados, não. A salvação é para todos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o convite à salvação é para todos, todos estão convidados. Inclusive, nós até lemos no programa anterior, capítulo 22 do Evangelho escrito por Mateus, onde fala a parábola das bodas, que os judeus rejeitaram, mas as portas se abriu para os gentios e todos podem participar, basta querer e, claro, atender às perspectivas, né? Crer em Cristo, se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos e obedecer a Cristo, que poderá participar da celebração dessa festa. Volta ao texto mais uma vez, ainda versículo 9. Aí João diz, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós dissemos que essa promessa não está baseada em filosofias humanas, não é uma promessa feita por homens, por teólogos, por filósofos, por historiadores, mas uma promessa feita pelo próprio Jesus. Finalmente, estudamos o versículo de número 10, pode passar a tela. João ia adorar o ser angelical, o ser angelical disse, olha, não faças tal, eu sou o teu conservo, servo dos teus irmãos também, e que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. Nós explicamos aí que somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser reverenciado e adorado, porque só Ele é o Criador, eterno, poderoso, imutável, soberano, que nem os seres angelicais devem ser adorados. E o texto conclui dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós já explicamos que o verdadeiro objetivo da profecia é dar testemunho de Cristo. Foi revisão, foi os 10 primeiros versículos que nós estudamos no capítulo 19. Agora, o segundo tema do capítulo 19, pode abrir a tela por gentileza, que é a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Abre essa tela por gentileza, claro, mais uma vez nós dizemos que são imagens meramente ilustrativas, mas para termos uma ideia, né, daquilo que João viu, só para nós termos uma ideia. Então essa é a ocasião em que João viu Jesus vindo do céu, que não é arrebatamento, é a vinda de Jesus em glória, e João viu Jesus montado em um cavalo branco. Por isso que essa imagem está aí, de acordo com o texto bíblico, você vai perceber isso. Mas eu gostaria de explicar, não é, que no céu não existem animais. Pode trazer a tela, por favor?
O céu não é um lugar para animais. Quem é que habita no céu? O Deus Trino, os seres angelicais. Aqueles justos que já atravessaram a linha de chegada estão em algum lugar lá no céu, lá no paraíso, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 12, e em breve a igreja também vai habitar no céu, de forma mais específica na Nova Jerusalém. Então no céu não tem animal, porque se no céu tivesse cavalo também teria que ter estebaria, não tem. Mas quando o texto mostra Jesus descendo, montado em um cavalo branco, era a forma que na época os grandes reis ou os imperadores, eles montavam os seus cavalos, eles tinham seus cavalos. Então, isso fala de realeza, fala de poder, isso fala de autoridade. Então, por isso que Jesus, nas visões do Apocalipse, nas visões de João, ele aparece montado em um cavalo branco, mas não cremos que isso seja literal. Isso é simbólico, isso fala do seu poder, da sua divindade, da sua realeza, porque era assim que os reis se apresentavam nos tempos bíblicos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Se você dispõe de uma Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. O texto diz: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Bem, eu gostaria de explicar que existe no livro do Apocalipse 2 cavaleiros montados em cavalos brancos. Existe um cavaleiro que está lá no capítulo 6 e outro cavaleiro que está no capítulo de número 19. Se você ler o capítulo 6, versículos 1 e 2, você vai perceber que aquele cavaleiro que está no capítulo 6, ele está com um arco na mão. Ele tem uma coroa na cabeça, saiu vitorioso e para vencer, e ele tem um arco em sua mão. E este cavaleiro, do capítulo de número 19, versículo de número 11, ele também vem montado em um cavalo branco. Mas não trata-se do mesmo personagem, são 2 personagens distintos. Nós cremos que o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, aquele que vai implantar a falsa paz. Assim que a igreja for arrebatada, que tiver início a grande tribulação, haverá uma falsa paz, haverá uma implantação de uma falsa paz no mundo. Então, o cavaleiro do capítulo de número 6, que a Bíblia não diz o seu nome, aquele é o anticristo. Esse cavaleiro do capítulo de número 19, a partir do versículo 11, cremos sim que esse é Jesus, esse é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Ele está descendo do céu, mas eu lembro mais uma vez, esse texto não fala de arrebatamento da igreja. Esse texto fala da vinda de Jesus em glória. Observe que ocorre após a celebração das bodas do Cordeiro. Então, primeiro veio a celebração das bodas do Cordeiro, para depois Jesus descer montado nesse cavalo branco. Então, volta ao texto mais uma vez. E viu o céu aberto. Então, João tem a visão, viu o céu aberto e viu um cavalo branco. Aí ele diz: o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, 4 adjetivos ou características desse que estava montado no cavalo branco do capítulo 19, João descreve. Primeiro, ele diz que ele é fiel. Então, quando o texto diz que Jesus é fiel, que esse cavaleiro montado, pode trazer a tela, no cavalo branco ele é fiel, está dizendo que nós podemos confiar, que as suas promessas elas não falham, que ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A fidelidade de Deus, a fidelidade de Cristo, ela consiste exatamente naquele que é fiel para cumprir com as suas promessas. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que este é um dos atributos de Deus, um dos atributos também de Cristo, eu diria até um atributo comunicável. Nós já explicamos aqui, não é? Que é um atributo moral de Deus,
que também é um atributo comunicável. O que é um atributo? O atributo fala de característica, de qualidade de Deus. Quando nós dizemos que ele é comunicável, é que Deus compartilhou conosco, com os seres humanos. Agora, a diferença, você deve lembrar, porque nós já falamos sobre isso, é que esses atributos comunicáveis, amor, bondade, justiça, fidelidade, misericórdia, eu já expliquei sobre isso, mas deixa eu lembrar mais uma vez, em Deus ele é perfeito, completo, absoluto e inalterável. Em nós, seres humanos, ele é relativo, ele pode sofrer alterações ou variações. Então, alguém hoje, um ser humano, por exemplo, ele pode ser fiel hoje e infiel amanhã, ou o inverso, ele ser infiel hoje e fiel amanhã. Ou ele pode ser fiel, eu estou falando de seres humanos, não de Cristo. Um ser humano pode ser fiel em alguns negócios e infiel em outros negócios. Ele pode ser fiel em algumas circunstâncias e infiel em outras circunstâncias. Porque a fidelidade do homem ela é relativa. O homem pode prometer e cumprir algumas promessas e pode prometer e não cumprir outras promessas. Mas Cristo não. Cristo é fiel no sentido pleno. Nós podemos confiar na sua fidelidade. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, Paulo diz isso: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele está falando aqui com certeza de Cristo. E na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então, João descreve aqui a primeira característica, ou o primeiro adjetivo para descrever este ser, este personagem que está descendo do céu montado em um cavalo branco. Primeiro, ele é fiel. Nós podemos confiar e acreditar nas suas promessas, porque ele promete e ele é fiel para cumprir. Em segundo lugar, João diz que ele é verdadeiro. Volta o texto mais uma vez, diz assim: o que estava sentado sobre ele, sobre quem? Sobre o cavalo. Como é que ele se chama? Fiel e verdadeiro. Então, é bom nós lembrarmos isso. Que quando a Bíblia diz que ele é verdadeiro, significa dizer que nós podemos crer, nós podemos acreditar, nós podemos confiar em suas palavras. Nós vivemos num mundo de mentiras, nós vivemos num mundo de enganos. Você sabe disso, né? Hoje você tem até dificuldade de compartilhar um vídeo ou uma mensagem que você recebeu nas redes sociais, porque às vezes aquilo é mentira, aquilo às vezes é uma fake news. Quantas fake news têm sido difundidas pelas redes sociais? A gente não sabe mais em quem acreditar. Você assiste a reportagem hoje, quantas mentiras, quantas notícias mentirosas que são difundidas através da mídia, das redes sociais. Mas existe um ser que nós podemos confiar, porque ele é verdadeiro, e este ser chama-se Jesus. Nós podemos crer, nós podemos acreditar nas suas palavras. As suas palavras, elas não caem por terra. As suas palavras são verdadeiras, são dignas de crédito. Ninguém nunca conseguiu pegar Jesus em uma contradição. Quando Jesus esteve aqui na terra, eu já falei sobre isso, mas permita-me lembrar que os fariseus, os saduceus, que eram grupos religiosos até rivais, mas eles se uniam para fazer Jesus emudecer, para fazer Jesus calar. E quando um fariseu falava que Jesus calava o fariseu, aí falava um saduceu, aí depois Jesus calava o saduceu, aí vinha um fariseu, enfim, querendo muitas vezes pegar Jesus em uma contradição, às vezes até deturpando as palavras de Jesus, querendo fazer com que Jesus contradissesse seus ensinos, mas ninguém nunca pôde desfazer das suas palavras, dos seus ensinos, porque Jesus sempre foi verdadeiro. Nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar nas suas palavras. Volta o texto, ele não é só fiel, ele não é só verdadeiro, mas ele também julga
e peleja com justiça. Então, ele é juiz, aquele juiz que julga. Nós já vimos vários textos bíblicos, já lemos várias referências, mas eu posso dizer, nunca é demais nós lermos a Bíblia, não é? Capítulo 15, versículo 3 do livro do Apocalipse, diz assim a palavra de Deus: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então, ele é justo, Deus é justo, Cristo é justo nas suas palavras, nas suas ações, nas suas decisões. Capítulo 16, versículo 5, diz assim: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e santo és, porque julgastes estas coisas. Então, além de Cristo ser fiel, além de ele ser verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Pode passar o texto, por favor. Versículo 12 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo. Bem, você deve lembrar que quando nós estudamos o capítulo 1 do livro do Apocalipse, pode trazer a tela? Quando Jesus aparece a João no meio dos 7 castiçais, esta é uma das características da forma que Jesus apresentou-se a João, os olhos como chamas de fogo. Nós já falamos sobre isso. Os olhos como chama de fogo fala da sua onisciência, aqueles olhos que tudo vê, que conhece não só o exterior, mas conhece o interior, que conhece o coração do homem, que conhece não só as ações, mas conhece as intenções, que é capaz de conhecer os nossos pensamentos, as nossas palavras, sem que haja uma palavra na nossa boca, tudo ele conhece. Esses olhos como chama de fogo é aquele Jesus que nas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus sempre se identificava dizendo: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei onde você habita. Então, é esse Jesus que tem os olhos como chamas de fogo, que ninguém pode esconder-se dele, que tudo está patente aos seus olhos, que não existe lugar nesse mundo que o homem possa esconder-se ou ocultar-se dos olhos de Jesus. Então, ter os olhos como chamas de fogo fala exatamente dessa onisciência, desse conhecimento perfeito, pleno, completo e absoluto que ele tem sobre tudo e sobre todos. Volta o texto mais uma vez. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Esses diademas, com certeza, falam da autoridade deste ser, deste personagem, que volta agora como juiz, que volta agora à terra para julgar, que volta à terra agora para punir, para castigar os ímpios. Traz a tela, por favor. Eu já ouvi algumas pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, com certeza diz assim: os crentes ficam dizendo que Jesus vai voltar, se ele voltar à terra, vão matá-lo novamente. Só que essas pessoas precisam entender que ele vai voltar sim, porque ele prometeu, mas ele não voltará mais como um cordeiro, ele não voltará mais com aquele aspecto como um ser humano, como um judeu comum. Ele não voltará mais para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele já veio. Ele verá com poder e grande glória. Inclusive, Jesus falou sobre isso lá no seu sermão profético. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Como? Jesus diz, com poder e grande glória. Então, na primeira vez que Jesus veio a esse mundo, ele veio como homem. Ele veio como um cordeiro. João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deixou-se, ele permitiu
ser julgado pelos homens, mesmo sendo rei, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Criador, mesmo sendo soberano, mas ele deixou ser julgado e espancado pelo Sinédrio, que era a liderança religiosa judaica. Ele deixou que ele fosse esbofeteado, cuspido, ridicularizado, que colocasse uma túnica na sua cabeça, esbofeteasse e depois perguntaram assim, profetiza e diz quem te bateu. Ele permitiu-se, ele deixou-se ser julgado por Pôncio Pilatos. Ele permitiu-se também ser julgado por Herodes, ser devolvido a Pilatos, ser açoitado, escarnecido, cuspido. Cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com uma cana. As suas costas ficaram dilaceradas por conta das chicotadas, dos chicotes, dos açoites que ele levou antes de ser crucificado. Ele andou pelas ruas de Jerusalém carregando o madeiro. Ele permitiu-se, ele deixou ser crucificado. Ali, lá no Gólgota, no Monte Caveira, estava o corpo de Jesus, ensanguentado, pálido, decaído, de semblante decaído, por conta dos muitos sofrimentos que ele enfrentou. Sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento espiritual. Aquele que nunca cometeu pecado, ele permitiu-se passar por todo o escárnio, por toda a zombaria, por todas os horrores daquele tipo de morte, que era a morte mais cruel que havia na sua época. Mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Lá na cruz, ele expirou e as últimas palavras dele foram essas: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Ele ressuscitou com poder e grande glória. Ele já não está mais aqui na terra entre nós, mas está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas um dia ele voltará a este mundo. Cremos que em duas fases. Na primeira fase, chamamos de arrebatamento, ele virá, mas vai ficar nas regiões celestes. Ele não vem a essa terra, ele vem buscar a igreja para livrá-la da grande tribulação. Mas 7 anos depois, Cristo desce sobre as nuvens, ele vem sobre as nuvens do céu. E ele vem com poder e grande glória, ele vai pisar essa terra. E ele não vem mais naquele corpo mortal, fragilizado, naquele corpo humano corruptível como os nossos corpos. Não, ele virá com um corpo glorioso, espiritual, claro, numa forma de homem, mas não num corpo mortal, não num corpo corruptível. Ele não vem mais como cordeiro, ele vem agora como leão da tribo de Judá. Ele não vem como réu para ser julgado pelos tribunais humanos, ele virá como juiz. Então ele virá desta ocasião, para livrar a nação de Israel, que estará prestes a ser destruída na batalha do Armagedon. E ele virá para punir, ele virá para castigar as nações e os ímpios e os pecadores que estavam guerreando e lutando contra a nação de Israel. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz: sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Isso fala da sua autoridade, da sua realeza, do seu poder, da sua autoridade. E diz, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Que coisa interessante. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Uma promessa para os salvos é que nós vamos receber um novo nome lá no céu. Eu não serei conhecido como professor Givanildo. Embora aqui você vai lembrar de mim, sim, que era eu que dava aqui aula de escatologia, falando sobre o livro do Apocalipse, mas lá eu terei outro nome. 2:17 de Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós receberemos um novo nome no céu, porque é uma nova vida, uma nova realidade, uma nova dimensão.
E Jesus, ele também tem um novo nome. Volta ao texto mais uma vez, versículo 12. E tem um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E claro, eu não precisa nem eu avisar isso, né? Que você não precisa perguntar lá no WhatsApp do programa qual é o nome. Não sei, porque ninguém sabe, não foi revelado. Isso está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, não é? Que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, mas que será revelado para nós no futuro, nós cremos nisso. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Bem, talvez lendo esse texto, alguém tenha a impressão, possa pensar que essa veste salpicada de sangue está falando do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Não, não, não. Essa veste salpicada de sangue não fala do sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Essa veste salpicada de sangue está falando que Cristo virá como juiz para pisar o lagar da ira de Deus. Está falando do sangue dos inimigos, das nações inimigas que estarão perseguindo a nação de Israel no final da grande tribulação, na ocasião da batalha do Armagedon. Inclusive, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 63, se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler e confirmar comigo. 63, versículos 2 e 3 diz: por que está vermelha a tua vestidura? Por que é que está avermelhada? E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. Então, você sabe disso, que era muito comum nos tempos bíblicos, os judeus pisarem as uvas num lugar chamado lagar. Eles escolhiam as uvas e levavam para esse lagar, que era uma espécie de um depósito, um recipiente, onde com os pés eles pisavam as uvas. Para quê? Para extrair, não é? Para fazer o vinho, para fazer o suco da uva. Então era comum, os judeus, quando estavam ali no lagar pisando aquelas uvas, era comum salpicar nas suas vestes. Então, a profecia de Isaías 63 também faz essa pergunta: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí vem a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então, como já dissemos, é a ocasião que Cristo vem para punir, para castigar, para julgar. Inclusive, se você puder, assista lá no YouTube o programa que nós falamos sobre a batalha do Armagedon, que ocorrerá no final da grande tribulação, para que você possa ter uma compreensão melhor sobre o capítulo 19 a partir do versículo 11, é importante assistir o programa sobre a batalha do Armagedon. Então, nessa ocasião da vinda de Jesus em glória, quando ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, o que é que estará ocorrendo aqui na terra? A batalha do Armagedon. Os exércitos das nações confederadas estarão lá no Armagedon, que já disse aqui, é uma planície lá em Israel. Os seus mísseis estarão voltados, apontados para Jerusalém, prestes a destruir a cidade de Jerusalém e o povo judeu, que a metade será levada para o cativeiro e a metade da cidade estará lá, os moradores de Jerusalém estarão lá. E é nessa ocasião, quando não houver mais esperança de salvação, quando não houver mais esperança de escape, Jesus desce sobre as nuvens do céu. E é nessa ocasião que ocorrerá também o julgamento das nações. Cristo irá punir, irá castigar todos aqueles exércitos, todas aquelas nações, todos aqueles soldados que estiverem destruindo, que estiverem lutando, que estiverem pelejando contra a nação de Israel. É nessa ocasião que Cristo vai descer, ele vai punir aqueles soldados, aqueles exércitos, ele vai julgar as nações para decidir quem é que entra lá no reino milenial. Volta ao texto mais uma vez. Então o texto diz que estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
que nós vamos tornar a falar sobre isso, porque o texto vai dar continuidade falando sobre esse assunto, mas não vamos falar hoje porque o tempo não nos permite. Mas ainda no versículo 13 diz, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Que coisa interessante. Observe que aquele cavaleiro do capítulo 6, ele é anônimo, a Bíblia não diz o nome dele. Não existe adjetivo para descrever o cavaleiro do capítulo 6. Diz apenas que ele estava montado no cavalo, que ele saiu vitorioso para vencer e que ele tinha um arco na mão. Mas este ser que está no capítulo 19, também montado em um cavalo branco, nós já dissemos 4 termos, né, que a Bíblia apresenta para ele. No versículo 1, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele julga, ele peleja com justiça. Já dissemos também no versículo 12 que os seus olhos são como chamas de fogo, ele é onisciente. E no versículo de número 13, diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a palavra de Deus. E nós vamos perceber que este foi um dos títulos joaninos. O que vem a ser um título joanino? Um título que foi utilizado pelo apóstolo João para descrever a pessoa de Cristo. Você sabe que João, ele escreveu 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, que é o 4º Evangelho, ele escreveu 3 cartas ou epístolas e escreveu também o livro do Apocalipse. Lá em João capítulo 1, versículo 1, Jesus é descrito como o verbo, e o verbo aqui é a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1, você já conhece esse texto, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo aqui tem um sentido de ser a palavra. E lá na primeira epístola, também escrita pelo apóstolo João, no capítulo 1, e o versículo 1, ele diz, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então veja que em João capítulo 1, versículo 1, João descreve Jesus como sendo o verbo, como sendo a palavra, e ele diz aqui na primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está também se referindo a Cristo. E no capítulo 19, versículo 13 do livro do Apocalipse, diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por isso, nós podemos deixar bem claro que este cavaleiro do capítulo 19 não pode ser o mesmo do capítulo 6. O cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, que aparece no início da grande tribulação, e este cavaleiro montado em um cavalo branco, que aparece no capítulo 19 do livro do Apocalipse, já no final da grande tribulação, é chamado fiel, verdadeiro, palavra de Deus. Este sim é o próprio Senhor Jesus, que virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória no final da grande tribulação, para pôr fim aos governos humanos e para implantar o seu reino milenial.